Isso é uma coisa que vocês não vão encontrar na literatura. Minhas conversas com os neuros, nesse tempo todo que a gente montou esse relatório aí. Linguagem, parte lógica, emocional, cognitiva e psicomotor. Isso é muito importante nesse tipo de diagnóstico. Tem que ser um todo, senão ele não fica fechado como uma coisa completa. Eu faço o mesmo diagnóstico tanto para a escola como para os pais. Às vezes a gente se vê tendo que mandar relatório para juiz, nossos depoimentos são solicitados em algum caso de separação. Para a gente fazer um diagnóstico completo, eu faço anamnese, aí eu faço 5 sessões com a criança ou adolescente. Depois que eu faço essas 5, eu fecho o diagnóstico e aí eu faço a devolutiva com os pais e algumas vezes com a escola. Por isso que eu falo que a minha sessão é 50 minutos, é uma vez por semana e funciona, porque naqueles 50 minutos eu pego tudo isso que foi avaliado e eu vou direto no ponto. Eu faço um diagnóstico meio formal, olha, eu ponho psicopedagoga, eu coloco as informações básicas, o nome, a data de nascimento, a série que ele está e o colégio. Aqui eu já coloco bem claro tudo que vai ser avaliado. Eu faço uma separação. O histórico eu deixo separado da parte da avaliação, ó, tá vendo? Tem uma partezinha escrita histórico, que eu apaguei aqui o nome da criança, e aqui a avaliação. Então, o que eu separo? Nessa parte do histórico, eu coloco com quem foi o contato inicial, se foi com a mãe, se foi com os pais, eu coloco assim bem especificado e o porquê que eles procuraram, né? Se foi sugestão da escola, eu coloco por sugestão da escola, porque você tem que deixar bem claro, né? Se foi uma coisa que os pais acharam que ele precisava, que é uma queixa em relação à casa, que ele não se organiza em casa, que ele não faz a lição de casa, mas na escola é tudo bem. Então, a gente tem que deixar tudo isso bem claro nesse contato inicial. Quem foi que veio fazer a anamnese com você? Com quem foi o contato inicial? Isso é legal também, porque às vezes, assim, só foi a mãe, o pai já não foi. Então, vai demonstrando também essa interação familiar como que é. E por sugestão de quem? Quando não foi por sugestão da escola, eu só falo que foi pedida avaliação para fazer um diagnóstico no desenvolvimento emocional, cognitivo e psicomotor. A data que foi feita, então é legal para eles perceberem, porque às vezes eles já reparam alguma mudança durante o período do diagnóstico. E é importante a gente colocar aquele espaço de tempo para saber que, assim, por enquanto não estamos ainda em tratamento, mas o diagnóstico, como eu disse para vocês na outra live, não deixa de ser um tratamento, porque a gente não vai diagnosticar e deixar a criança do jeito que ela chegou. Eu tenho uma parte aqui que eu ponho chavão em todas, que eu coloco tudo que vai ser avaliado. O diagnóstico foi feito nas áreas do desenvolvimento emocional, cognitivo e psicomotor. Aí, no primeiro momento, eu coloco como que foi o vínculo da criança com você. Eu coloco, às vezes, a criança tem uma atitude extrovertida, tem uma boa facilidade nos vínculos afetivos, mostrou-se aberta ao trabalho, ou ao contrário. A criança é muito introspectiva, teve que ser muito estimulada para completar as tarefas. Então, eu ponho, num primeiro momento, nessa parte da avaliação, como é que foi esse contato dela comigo, esse primeiro contato. Isso é importantíssimo, assim, para a gente registrar, para a escola saber e para os pais também. Aí, a segunda parte que eu ponho na avaliação é a parte de concentração. Se durante as sessões de testagem a concentração esteve sempre presente ou se ela teve que ser cobrada com frequência. Aqui, gente, é muito legal, porque as pessoas ainda utilizam como se fossem as mesmas coisas, e não é. Falando de concentração de atenção, a concentração é aquela capacidade dele fazer uma atividade com começo, meio e fim. Só que, às vezes, eu coloco que ele tem uma boa concentração nas atividades que interessam, porque o TDAH, ao contrário do que as pessoas pensam, né, que não tem atenção para nada, eles têm um hiperfoco para aquilo que interessa e o que não interessa passa batido.
Agora, quando ele pega uma aula, um professor que interessa, ele é aquele mais ligado, mais focado, que eles têm uma hiperconcentração, é um barato. Por isso que quando a criança, o TDAH, encontra a escola que está linkada com o ponto de interesse dele, ou a profissão, ele se dá muito bem. O que a gente tem que tomar cuidado é que às vezes são anos de insucesso, e aí ele termina ficando com aquela autoestima super abalada, e aí termina não percebendo, não se valorizando, e se a gente mexe com a autoestima, é complicado, né, resgatar essa criança. Depois que eu coloquei a parte de concentração, gente, aí eu vou colocar a parte de seletividade de atenção. Existem 3 níveis. Tem a atenção seletiva, seria quando você consegue ver um todo de uma cena ou de um texto. A criança que não tem uma atenção seletiva, ela vai dar flashes. Ele vai dando flashes sem dar um todo da cena. Então, aí é o segundo nível de atenção, que é a atenção exclusiva. E se ele só der tópicos, assim, tinha um lobo, tinha uma menina, tudo assim, sem estar conectado, ele tem uma atenção inclusiva, ele não percebe detalhes, ele não consegue dar um todo do texto. Essa avaliação eu faço tanto no texto, eu conto uma história e peço para ele me dar um flash, assim, um resumo do texto, faço na parte também de figuras. Se ele tiver uma atenção seletiva, ele vai falar, são personagens da Turma da Mônica, fantasiados, ele vai dar um todo da cena. Se ele tem um nível intermediário, ele já vai falar, tem um castelo no fundo, o Cascão tá tocando corneta. Às vezes eles não têm atenção seletiva nem na figura, gente. Tem o Cascão, tem a Mônica, tem um castelo, tudo desconectado. Então aqui é muito importante a gente perceber essa seletividade pelo texto e pelas figuras. Fala assim, a menina se vestiu com um laço de fita amarela. Se o laço de fita amarela não faz nenhuma diferença no contexto, ela não precisa estar num resumo. Então, é isso que eu vou tirando de informação. Primeiro, eu vou mediando mesmo. Isso é importante? Se a gente tirar essa parte da história, vai mudar? Ou eu vou entender aquilo que aconteceu? Eu coloco assim, que na atenção foram aplicados testes de figura e fundo para observar a seletividade. Aí eu vou colocando, a sua atenção é seletiva para figuras, mas é exclusiva para textos. Eu vou colocar a atenção concentrada, aí faltou a dividida, e a atenção alternada eu também coloco se ele consegue alternar a atenção, né? Se ele distrai com alguma coisa, se quando ele volta, ele lembra daquilo que foi feito. Aí a gente vai fazendo esse treino. E a mesma coisa na linguagem oral. E pela história é fantástico, gente. Aí eu começo a falar da parte de linguagem. Eu vou colocando que na área de linguagem foi avaliada a parte da oralidade, a parte de leitura e interpretação. Eu vou deixando assim tudo que foi avaliado, a parte do texto. Então eu vou colocando se a criança tem boa leitura e interpretação, adequada à faixa etária e nível de escolaridade, tá, gente? Depois eu coloco as dificuldades na leitura se atrapalham a escrita, como que é a escrita dele, se é criativa, como que é a organização textual dele, se ele apresenta muitos erros ortográficos. Então, eu dou uma geral de toda essa parte de dificuldade na parte de linguagem. Ou não, né? Às vezes a criança vem, ela tá tudo ok na parte de linguagem e pega na parte de lógica só, ou perceptivo motor. Quando eu percebo que tem um transtorno de leitura e escrita, eu percebi que tem muitas trocas disléxicas, eu coloco detalhado. Apresenta tais e tais e tais trocas disléxicas, eu coloco como apresentou um transtorno de leitura e escrita, porque não sou eu que vou definir se é uma dislexia ou se é uma desortografia. Mas eu já dou todas as dicas para quem vai ler o relatório, um neurologista, por exemplo, por onde que ele vai, como que ele vai diagnosticar. Então, eu já deixo claro quais são as trocas que ele tem da dislexia. O desortográfico, que é mais ligado com o TDAH, ele também tem as mesmas trocas da dislexia. Ser um disléxico, mas não ter TDAH. Pode ter o TDAH, não ter a dislexia, mas ter a desortografia, que também aí, ou às vezes eles vêm com um pacote completo, né, que é bem complicado mesmo. Então, a gente vai colocando, assim, também como que é a estruturação de texto. Eu deixo claro isso no relatório.
No diagnóstico, eu sempre faço um texto com eles. Peço para eles me apresentarem, ou como eles apresentariam a família dele, ou como eles se apresentariam para mim. Alguma situação de escrita tem que ter para a gente ter uma avaliação. E, além dessa, eu olho as coisas da escola também. Então, durante o diagnóstico, eu peço um dia para trazer o material, porque também já vou olhar se essa organização dele no caderno, tem muita coisa ali para ser analisada que nos ajuda nessa parte do diagnóstico. Tem que pôr a parte de escrita também, se demonstra trocas ortográficas, se essas trocas estão ligadas às dificuldades da leitura. Então, a gente tem que deixar isso claro, já ajuda muito a escola. Porque nas orientações, por exemplo, se for trocas disléxicas, enquanto você está trabalhando, eles não podem descontar numa prova. Então, você vai combinando isso com a escola. Olha, por enquanto a gente está reorganizando essas trocas da dislexia, da desortografia, então, por enquanto, não podem ser descontados. Aí depois, conforme você vai trabalhando, você vai avisando a escola, se já foi trabalhado, já pode ser descontado. Então, já foi toda a parte de linguagem, aí eu coloco a parte de avaliação das habilidades matemáticas, da classificação, da conservação e da inclusão. Eu já deixo claro em qual ele não atingiu o objetivo esperado. Aí eu ponho a parte perceptivo-motora, e aí eu aplico o Bender, como que é a coordenação motora, como que é o movimento, como é o movimento de pinça, como é a coordenação motora geral, como é a fina, como que é a organização espacial. Gente, isso a gente pode olhar num caderno, se ele consegue se organizar, se ele sabe pular a linha, se fica tudo grudado, se ele ultrapassa a margem. Então, essa parte de organização espacial, a gente pode avaliar ali em loco no material escolar dele. Orientação espacial, aí também tem um monte de testes simples, de, sabe, direita, esquerda. Eu faço muito com eles aquilo para ver se tem lateralidade cruzada, então eu vejo, ele pega a caneta com a mão direita, aí eu dou uma bola, ele chuta com a esquerda, e se eu der um binóculo para ele, um monóculo, né, ele vai pôr em que lado do olho. Então, a gente já vê se as coisas estão cruzadas, a gente tem que trabalhar mais essa lateralidade. Por exemplo, o Twister é um que eu adoro, que trabalha a lateralidade. Os famosos jogos perceptivo-motores. Para quem está já no YouTube, eu coloquei vários lá que trabalham essa lateralidade. Não é para ficar insegura, não. É muito pelo contrário. É a experiência, né? A experiência que vai fazer a gente enxergar algumas coisas mais rápido ou não. Aos poucos, vocês vão vendo assim que é o dia a dia, você sabendo que você tem que avaliar essa parte de lógica, a parte de linguagem, a parte perceptivo-motora, vai seguindo alguns jogos, você vai trabalhar sem nem saber que você está trabalhando. E a gente está junto aqui, vai perguntando, eu vou ajudando. O que menos eu quero, assim, é que vocês fiquem inseguras. Por isso que, assim, às vezes, se vocês precisarem, no começo, usar a caixa lá piagetiana, vão usar a caixa piagetiana. Se eu me sinto segura, se eu vou conseguir ver se ele classifica, conserva com jogos, eu vou usar os testes lá, eu vou seguir o meu tempo, o meu ritmo, que eu vou entender o meu paciente. Não preciso pular etapas. Mas a gente vai percebendo que tem um monte de coisa que a gente pode fazer, todos aqueles jogos, aquelas dinâmicas, mas a gente já trabalha sabendo aquilo que a gente quer alcançar. Por isso que eu falo que a minha sessão é 50 minutos, é uma vez por semana e funciona, porque naqueles 50 minutos eu pego tudo isso que foi avaliado e eu vou direto no ponto. Para quem não usa teste, tem que colocar no diagnóstico, você tem que perceber se ele tem organização espacial. Na própria mesa de trabalho você já vê isso. Não precisa aplicar Bender. Para que eu vou aplicar Bender se ele... Quando chega, ele senta, ele derruba o lápis, aí pega o caderno, ele já perdeu, ele vai recortar uma coisa, ele perdeu o recorte. Ele é todo desorganizado, ele não consegue se organizar no espaço. Então, a gente já sabe que tem uma defasagem aí na percepção visomotora. Aí, a parte de lógica e matemática, depois que a gente colocou as habilidades, tem que colocar também, gente, em situações formais ligadas ao conteúdo escolar. Porque, às vezes, a criança tem uma boa lógica nos jogos, mas ela não consegue
interpretar um problema, fazer uma conta formal. Então, aí eu diferencio para a escola o que é na parte de habilidade lógica e o que é a parte linkada com conteúdo escolar. Uma dica preciosa: às vezes o TDAH ele fica mexendo nas coisas, o professor vai lá e tira o estojo. Ou a mãe tá estudando com ele está mexendo na borracha, vai lá e arranca a borracha, arranca não sei o quê. Eu faço ao contrário, eu dou bola para eles apertarem, massinha, estudo com eles fazendo slime. Tem criança hiperativa minha que eu já estudei com ela plantando bananeira. Gente, juro. E se eu mando olhar para minha cara e ficar quieto, o pensamento deles viaja. Que bom que vocês estão amando. Faltaram algumas coisas, eu acho que eu vou, ao invés de dar correndo, eu vou fazer esse final na próxima live. E aí vocês venham com as suas dúvidas sobre diagnóstico, sobre relatório, que aí a gente vai continuar. Eu prefiro dar mais dicas, assim, para vocês e a gente fazendo mais a fundo do que eu correr e só mostrar um diagnóstico, porque para olhar um relatório vocês olham, mas eu prefiro ir explicando assim com vocês. Amei a participação de todos, está cada vez mais bacana, todo mundo participando. Toda quinta-feira, 18 horas, nosso encontro está marcado aqui, tá? No YouTube e no Instagram. Eu divido com vocês e juntos a gente multiplica.